Ultimamente, muito tem se debatido sobre quais seriam as propostas dos principais candidatos à presidência nesse segundo turno. Mas o que vemos de fato são candidatos e militância que mais se atacam do que demonstram projetos minimamente concretos de médio e longo prazo. Recentemente tem se debatido se o candidato Lula do Partido dos Trabalhadores tem de fato algo concreto, definido e planejado para um eventual governo em janeiro de 2023. Como vocês devem saber, a lei determina que antes do período eleitoral seja enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, uma espécie de resumo das propostas de governo. Por mais que o candidato do PT possa não dar ênfase nas suas propostas durante a campanha, ou mesmo que tenha sido acusado por muitos de não ter propostas, de fato, há um documento listado com plano de governo enviado ao TSE em meados de agosto desse ano. Assim, nesse vídeo falaremos um pouco mais sobre os projetos oficiais do PT em seu plano de governo. O plano de governo do PT é segmentado em 4 partes, distribuídas por tópicos, o que até facilita a visualização, mas contém muitas críticas em seu corpo ao invés de dar um foco especial aos projetos. As 4 partes são os princípios gerais que norteiam o plano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a defesa da democracia. Em relação aos princípios, o plano de governo deixa claro que pretende voltar a ter um desenvolvimento econômico estável para ter meios de gastar dinheiro público com a política de investimentos diretos e pretende combater a desigualdade social e fazer a transição para a economia verde. Esses 2 pontos podem ser vistos por todo o resto do documento. A maior parte do documento trata sobre o denominado desenvolvimento social, que vai das páginas 3 até a página 10, e nele contém diversas críticas à atual gestão. Dentre as propostas que podem ser extraídas do documento temos, em relação ao emprego, pretende lançar uma nova legislação trabalhista revogando a de 2018 e com foco nos motoristas de aplicativo e home office, além de fortalecer as estruturas sindicais com respeito às decisões de, como diz no documento, financiamento solidário e democrático da estrutura sindical. Em relação à habitação, retomar parte do emprego por meio do gasto público com infraestrutura e habitação, com economia solidária e apoio às micro e pequenas empresas, e com mecanismos de financiamento para cada tipo de público adquirir sua própria moradia. Em relação à renda, pretende focar em uma nova política de valorização do salário mínimo, tratando o aumento real do salário mínimo e renovar o Bolsa Família, com um sistema de etapas visando um programa universal e de, como diz no documento, renda básica de cidadania. Em relação às estruturas das instituições, o Partido dos Trabalhadores pretende estruturar várias áreas do país de forma similar ao SUS, criando um Sistema Nacional de Cultura, um Sistema Nacional de Esportes, um Sistema Único de Segurança Pública e, dentro desse sistema, a modernização das carreiras policiais e sua devida supervisão. Porém, em relação ao Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Esportes, não há mais detalhes sobre o que mais poderia ser feito. Uma nova política sobre drogas intersetorial, com foco no tratamento e prevenção de usuários, e não no combate direto, como é nos dias de hoje. Por fim, o enfrentamento da fome e da pobreza, com foco na fome e a continuidade das políticas de cotas raciais e sociais, não só nas universidades e nos concursos, assim como ampliar essas políticas para as outras áreas. Outro ponto importante do documento é sobre o desenvolvimento econômico. Neste ponto, o documento de propostas demonstra que a principal forma de atuação econômica será por meio dos gastos públicos, assim como visto nos princípios. Desse modo, podemos extrair os seguintes planos. Priorizar a busca pela estabilidade de preços não diz exatamente como, mas a tarefa prioritária é o combate à inflação e à carestia de alimentos, combustíveis e eletricidade. Revogar o teto de gastos e estabelecer uma política fiscal anticíclica. Realizar uma reforma tributária solidária com simplificação de tributos, com detalhe a esses seguintes pontos:
a redução da tributação dos consumos, chamada progressividade, e com finalidade de financiar o estado de bem-estar social, o combate à sonegação e a desoneração de itens importados com maior valor agregado e com tecnologia embarcada. Criar uma nova política de preços de combustíveis que considere custos nacionais abrasileirando o preço e expandindo diretamente com o gasto público, o parque de refino. A renegociação da dívida também está em pauta, com foco em renegociar dívidas de pequenas e médias empresas por meios de bancos públicos, regulando, incentivando crédito e concedendo financiamento de longo prazo com bancos públicos. Outro ponto é a reindustrialização do país por meio de gastos públicos diretos e estímulos a credores. Um dos desafios propostos é rever a desnacionalização. Nesse ponto, o PT destaca que a principal política aqui é o avanço industrial por meio da compra governamental direta em complexos industriais estratégicos como saúde, alimentos e defesa. Lutar pela redução de custos, ampliar acordos comerciais internacionais, investir diretamente em infraestrutura e fazer uma transição para a economia verde. Outro ponto é sobre a reforma agrária. Pretende o PT instaurar uma política de compras públicas com incentivo à produção de alimentos saudáveis, restabelecendo a política fiscal de abastecimento, que basicamente é a retomada de estoques reguladores. Além desse ponto, também pretende aumentar as políticas de financiamento a pequenos agricultores e orgânicos com os bancos públicos. Na questão da pesquisa, basicamente o que é dito no documento é que o financiamento de pesquisa será feito com dinheiro público. A transformação digital do país, que é um ponto final desse documento, diz basicamente que a internet para o país todo, com o governo federal como protagonista, seja no investimento em infraestrutura ou por meio de políticas públicas que não determinem exatamente como são. Por último, o documento falou sobre a defesa da democracia, com ênfase nos seguintes pontos: garantir e defender a liberdade civil e religiosa, uma política de externa ativa e altiva, que significa de alto padrão, com fortalecimento do Mercosul, Unasul, CELAC e do BRICS, além de fortalecimento dos laços multilaterais. Realização de uma reforma política fortalecendo as instituições e aumentando a denominada democracia participativa. Também será instalada uma política de valorização dos servidores públicos, não diz exatamente como. E o último e mais importante ponto deste tópico é um ponto muito importante no plano de governo que pode ser visto no ponto 119 do documento, com as seguintes palavras: fortalecer a legislação, dando mais instrumentos ao sistema de justiça para atuação junto às plataformas digitais no sentido de garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção dos dados e coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. Por fim, podemos entender que o plano de governo do PT basicamente falou sobre gastar dinheiro público e não especifica os programas e projetos que propõe. Focou muito em falar mal da atual gestão, deixando de demonstrar a resolução de problemas sociais de maneira mais detalhada. O que nos resta daqui para frente é observar se novas propostas serão ditas em campanha ou se será lançado algum tipo novo de documento, pois todos dessa lista é um resumo do documento de 20 páginas do Partido dos Trabalhadores enviados ao TSE, que pode ser encontrado no link da descrição.